do marketing digital. E ela é muito boa para você que é iniciante, amador, está começando agora. Inclusive, eu adoro quando as pessoas falam: o marketing digital não está mais para amadores, ele está cada vez mais sofisticado. E eu acho que é uma conversa muito fiada. Eu acho que o marketing digital nunca esteve tanto para amadores. Nunca uma pessoa que é amadora teve tanta possibilidade, tanto recurso. As barreiras de entrada nunca foram tão pequenas, elas foram destruídas. Não existe mais barreira de entrada, é degrauzinho de entrada que chama. Está cada vez mais acessível, mais fácil, mais barato começar no digital. Agora, uma das barreiras é o conhecimento, né? E às vezes, quando a gente pensa em curso, principalmente para quem é professor de marketing, como é o meu caso, a gente acha que todo mundo já sabe dos conceitos básicos. E pode ser que você, às vezes, aí assistindo seus vídeos no YouTube ou algum outro curso que você comprou, você ficou perdido achando que a pessoa está falando grego. Se você é um cara experientão de marketing, já tem muita experiência, talvez você pode pular essa aula todinha aqui. Mas, se você tem alguma dúvida quando você fica perdido com muitas siglas, aqui eu vou fazer um alinhamento dos principais termos que a gente vai usar quando estiver falando de marketing durante o curso, beleza? Porque senão eu fico falando grego, você não vai entender. E pode ser que mesmo eu falando aqui, você esqueça, mas aí você imprime o glossário depois, bonitinho, e toda vez que você estiver estudando e não sabe uma palavra ou um termo, você vai lembrar. E eu vou explicar de um jeito muito fácil de entender aqui, tá bom? Os principais pilares para o sucesso do marketing digital, na minha opinião, é produto, copy, que é texto, né? Estratégia do que você estava dizendo aqui, tráfego e conteúdo. Nós vamos tratar esses pilares todos durante o nosso curso, beleza? O primeiro módulo e o segundo, na verdade é o segundo e o terceiro de produto, aí depois a gente tem um módulo só de copy, um módulo de tráfego e um módulo para construção de conteúdo. Se você tiver um produto bom, souber vender, souber anunciar e souber criar uma base de seguidores, você vai se dar bem. Esses são os pilares do marketing, são os fundamentos básicos, beleza? Agora vamos para os termos, um por um. Então muitas vezes eu falo, o seu anúncio faltou o CTA. O que vem a ser a CTA? Você sabe? Essa é básica. Pô, CTA é moleza, é o Call to Action. Call to Action. Não sei como é que é a pronúncia bonitinha, né? O pessoal em inglês gosta de botar Call to Action aí. É uma chamada para ação. É uma frase, um botão ou um comando usado no marketing digital para guiar o usuário a realizar uma próxima etapa. Como, por exemplo, clicar, comprar, baixar, assistir ou se inscrever. Um bom CTA é direto, persuasivo e alinhado com um objetivo de campanha, ajudando a aumentar a conversão. Então, anúncio sem CTA é coisa de panga. Todo anúncio tem que ter um CTA no final. Todo vídeo de vendas tem que ser um CTA. Você não pode fazer um vídeo de vendas e é isso. Você tem que conduzir o seu espectador para uma ação. Essa condução é chamada CTA. Recentemente aqui a gente fez uns anúncios e faltou CTA. O Rui falou, tá sem CTA, no próprio time nosso atual aqui de Perpétuo. Aí teve que refazer para botar o CTA. Pense em uma coisa que é esquecida, muitas vezes, porque a gente, sei lá porquê, e acaba vacilando, né? Lead, quem sabe o que é lead? Vamos ver essa do lead aqui para ver se vocês pegam. Lead tem dois tipos de lead. Tem o lead de tráfego e o lead de copy. O lead de tráfego é um potencial cliente que demonstrou interesse no seu produto ou serviço. Geralmente ao fornecer algum dado de contato, como um e-mail ou um telefone em troca de algo, como um e-book, um cadastro, um teste gratuito. No marketing digital, gerar leads é o primeiro passo para nutrir o relacionamento e conduzir uma compra. Então, um lead é alguém que te deu o contato dele para você. É igual você ir na balada e pegou o WhatsApp de uma menina. Ela virou um lead seu. Ou a menina, né, que foi lá e encontrou um cara, conseguiu o WhatsApp dele e virou um lead. Aí depois você manda aquela mensagem. Todo mundo sabe, né, como é que é aquela mensagem que funciona.
saudade daquilo que a gente não viveu. E aí pronto, é bater pro gol, funciona sempre. Já diria o Neymar. Não é isso? A cara de vocês é ótima para minhas piadas. Pode rir, gente. Piada boa desse nível. Vocês prendendo. Nós estamos entre amigos aqui. Isso é um lead. Você vai capturar lead através de páginas de captura, né? Oferecendo uma isca digital, que pode ser um curso, um e-book, uma planilha, qualquer coisa. O lead de copy é a introdução de um texto persuasivo. Quem sabia que existia o lead de copy? Como de uma página de vendas, de um anúncio de e-mail. Feita para capturar a atenção do leitor e deixá-lo com vontade de continuar lendo. Um bom lead apresenta uma dor, uma promessa, uma pergunta instigante ou um cenário curioso logo de cara, criando uma conexão emocional e curiosidade. Ele define o tom da copy, é decisivo para a retenção. Então, quando alguém perguntar qual que é o lead da sua copy, né, jornalista usa muito disso. O lead é o seguinte, qual é a linha de raciocínio, qual que é a ideia central? Você vai capturar através do quê? Por exemplo, uma vez eu fiz um lead da minha copy que falava, um mercado de 100 bilhões para vender aqui o VTSD. Uma outra que eu fiz que conversou, que deu muito certo, como é que era? O preço das coisas está muito caro, é um lead, né? Você começa, é um gancho. Tem gente que chama de gancho, né? Mas tem gente que chama de lead também. No mundo da copy, o gancho ele tá mais para o mundo do social media, tá? O gancho, Maia, ele é uma coisa mais que como só o iniciozinho do vídeo. Os 3 primeiros segundos é o gancho. O lead, não, ele é mais tempo do vídeo ou do texto do e-mail. Ele é quase que um parágrafo inteiro. É a ideia inicial central. É como se fosse os primeiros, 5 minutos de um filme. É o lead do filme. CPL. CPL também tem 2 tipos de CPL. Tem o CPL do tráfego, que significa custo por lead. Eu vou ensinar vocês a calcularem daqui a pouco. É uma métrica que indica quanto que você está pagando, em média, para conquistar um lead. Vou fazer um cálculo aqui com vocês, vamos ver se vocês pegam. Se eu gastei R$1 no tráfego no Facebook e fiz um lead, quanto que é o meu custo por lead? R$1. Se eu gastei R$10 e fiz 10 leads, quanto que é o meu custo por lead? R$1. Se eu gastei R$10 e fiz 5 leads, quanto que é o meu custo por lead? R$2. Então, basicamente, o custo por lead é quanto você gasta para fazer um lead em média. Por isso que essa palavra é importante. Em média, eu posso prever, projetar futuramente, que a cada vez que eu gasto R$1, eu faço um lead. Se a cada vez que eu gasto R$1, eu faço um lead e eu quero fazer 1000 leads, quanto que eu vou gastar? R$1.000. E se eu sei que eu preciso de 1000 pessoas para fazer uma venda, eu sei que se eu gastar R$1.000, eu vou fazer o quê? Uma venda. O meu custo por aquisição é 1. Beleza? Então, toda vez que eu vi CPL, é o custo por lead. Também tem o CPL de lançamento, lá da fórmula de lançamento do Érico Rocha, que o pessoal chama isso de conteúdo pré-lançamento. Também, muito comumente, chamado das 3 aulinhas antes de abrir o carrinho, não é isso? Aula 1, aula 2, aula 3. Porra, bicho, você foi sensacional agora, viu? Se eu não morrer, eu... Tem maçã pra nós. Maçã. Tem um baseado aí, pô? Esse eu não vou conseguir, não. Porra. Olha os viciados em remédio. Toma um Gichen, 15 minutos, faz efeito, coloca 15 gotas debaixo da língua. Ei, Francesca, tu é dessas, Francesca? Rapé. Eita, pô. A Ana foi a única que tem coração. Falou, Leandro, vai descansar, a gente marca outro dia. O resto tá tudo, bora. Eu aguento. Tá fanhozinho, mas tá até fofo. Bora.
Então, o CPL do lançamento é o que é o conteúdo de pré-lançamento. Para quem não sabe, o lançamento funciona na etapa de captura, aquecimento, CPL, L, que é lançamento, e PL, que é pós-lançamento. É o onboarding, né? Enfim, fechamento do carrinho. Os CPL são os conteúdos que vão relacionar e aumentar o grau de consciência e de desejo para que você compre o produto quando abrir o carrinho. O lançamento, diferente do perpétuo, o produto não está disponível para compra. Ele só fica disponível para compra por um período específico e, na maioria das vezes, bastante curto. Antes de um lançamento, a gente tem os conteúdos de pré-lançamento, que são conhecidos como CPL1, CPL2 e CPL3. Beleza? O CPC é o custo por clique. É a mesma lógica do custo por lead. Só que em vez do cara gerar um lead, ele gera só um clique no caso do custo por clique. Então o cara clicou, depois ele vira lead, depois que ele passa pela página de captura. Então a lógica é a mesma, eu não vou fazer a conta com vocês todos, beleza? ROI, quem sabe o que é ROI? ROI é o retorno sobre o investimento. É o Return on Investment, ou retorno sobre o investimento. É uma métrica que mostra o quanto você ganhou ou perdeu em relação ao que investiu. Então, aí tem a formulazinha. É a receita menos o investimento dividido pelo investimento. Beleza? ROI. Aí, caramba. ROI é o primo do Rui. Muito boa a piada. Então, o ROI é o retorno sobre o investimento. Ah, investi 1.000. Voltei 2.000, meu ROI foi de 2. Entendeu? Essa é a lógica. Ah, quando alguém pergunta, qual foi seu ROI? Ah, tive um ROI de 10. Então, teve um retorno de 10 vezes o investimento. Né? O ROAS, que normalmente todo mundo fala isso aqui errado. Normalmente as pessoas falam, ah, tive um ROI de 10 no lançamento. Não foi ROI. ROI, qual que é a grande diferença do ROI para o ROAS? Alguém sabe? O ROI é o retorno sobre investimento da empresa como um todo. Normalmente ele é medido por semestre, por quarter, né? Ou por ano. Por quê? Porque aqui já está incluso folha salarial, de pagamento de funcionário, imposto, que não é pouco no Brasil, né? Quem aqui é Haddad? Quem gosta do Haddad? Imagina o clima que eu crio fazendo essa pergunta. Brincadeira, gente, não responda. Só a Fernanda que gosta, o Haddad está sem amigo. Não vamos entrar nessa não, tava brincando, tá, gente? O Haddad é maravilhoso, entendeu? Mas aqui está incluído imposto, está incluso aluguel, está incluso salário, está incluso tudo. O ROAS não, é só investimento para o Facebook, para o Zuckerberg, para o Google, para o TikTok, né? Então, normalmente quando alguém fala, tive um ROI de 10 no lançamento, tá certo. Tive um ROI de 10, normalmente não tá, não foi de 10, né? Então essa é a grande diferença, é o retorno sobre gasto com publicidade, beleza? CPA, CAC e CPV significam a mesma coisa, beleza, galera? CPA é custo por aquisição. Não, perdão. É custo por aquisição. CAC é custo por aquisição em inglês. O pessoal gosta de chamar de CAC também. E CPV é custo por venda. Então, basicamente, é a mesma coisa. Beleza? Ó, o Marcelo botou foco rápido. Marcelo claramente foi no chat GPT para mandar essa mensagem para vocês. Mas foi boa. Então, ó, CPA é custo por aquisição. CAC é custo por aquisição, só que em inglês. E CPV é custo por venda. E aí é de novo, quanto que eu gasto para fazer uma venda? Na planilha que eu der para vocês daqui a pouco vai ficar mais fácil. CTR é click-through rate, ou seja, a taxa de clique. Então, se eu tive, aqui tem o cálculo aqui, é a fórmula clique dividido por impressão vezes 100. Então, é a taxa de pessoas que viram o seu anúncio e clicaram. Por que é importante você saber do CTR?
Porque dá para saber que seu anúncio está bom ou ruim baseado no CTR. CTR está muito baixo. As pessoas estão vendo o anúncio e não estão clicando. Pode ser, normalmente, quando o CTR está baixo, que o seu criativo está desalinhado com o seu CTA. Você faz um criativo que o custo por visualização dele está baixo, muito interessante. A pessoa prende a atenção dela, mas ela não se interessa ao ponto de querer comprar. Eu vou dar um exemplo para vocês de por que é importante saber o CTR baixo. O que é CTR? Está viajando na maionese, a mãe falou. CTR é a taxa de pessoas que viram o anúncio e clicaram, ou viram algo e clicou. Então é a taxa. O que é um CTR baixo? Aí vai depender de nicho, de público, de várias coisas, né? Então vocês vão ter que... E também, importantíssimo, é bom você avaliar a sua métrica, não ficar comparando com a dos outros, para ao longo do tempo você saber e fazer a projeção do seu faturamento. Mas você só tem que entender é que, muitas vezes, o criativo mais interessantezão, normalmente não é o que mais vende por causa do CTR. Existe uma coisa que vocês vão aprender quando vocês estiverem aprendendo de tráfego e de copy para anúncios, é que você tem um anúncio indireto e o direto. Toda vez que você tem um anúncio indireto, por exemplo, um caso meu, tá? Se eu falo um anúncio falando sobre o meu filho, sobre casa, sobre educação parental, e depois falo sobre a importância de você empreender para poder trabalhar e ter tempo para os seus filhos, esse é um anúncio indireto, beleza? Ele vai tender a ter muitas visualizações, porque ele é gostosinho de ver, e um CTR baixo. Por quê? Porque a pessoa veio pelo motivo errado, veio pela família, pelo filho, não sei o que, a história boa. Só que se for ainda assim tão alta a visualização, o CTR sendo baixo, tudo bem, ainda vale a pena. Mas é muito bom você ficar vendo se o seu CTR está alinhado com o seu objetivo. Eu tenho um anúncio mais direto. Eu falo, ó, eu ensino a criar produto digital vendendo perpétuo. A visualização vai tender a custar mais caro, porque não é interessante o assunto. Mas quem parou para ouvir vai tender a clicar, porque, pô, é muito para ele, né? Então, basicamente é isso. Mas é um dado que vocês vão ter que ficar de olho quando estiverem aprendendo tráfego, beleza? Connect Rate. Connect Rate de conexão é a métrica usada principalmente para vendas e prospecção ativa, como ligações. Esse Connect Rate aqui também tem dois. Tem esse de prospecção ativa, mas aqui, nesse caso aqui, principalmente aqui no nosso tráfego de perpétuo, isso aqui é a taxa de carregamento real em relação aos cliques. Só para vocês entenderem o que é Connect Rate de um jeito melhor explicado aqui, tá? Connect Rate é daqueles cliques, qual o percentual deles realmente carregaram como um todo na página. O Facebook te dá isso. Porque às vezes demora 3, 4, 5 segundos para a página carregar, que o seu Connect Rate fica muito baixo. E aí as pessoas clicam, você pagou pelo clique, mas as pessoas não viram a página. Então é bom, aí eu posso te dar um bom dado, o Connect Rate tem que estar acima de 80%, tá, gente? Senão você paga e não leva, imagina, porque o seu site está lento. CRM. Vamos lá? CRM significa aqui, ó, Customer Relationship Manager. Na verdade, explicando aqui para vocês, é o sistema em que os seus leads ficam organizados. Quando você captura um lead, ele vai para algum CRM. Você pode botar no Hotmart Send, que é o CRM da Hotmart, tem o RD Station, tem o HubSpot, tem o Salesforce, o Pipedrive, tem a Client, né? Então, CRM é a ferramenta com a qual você vai capturar e organizar os leads. Eu recomendo para quem está começando a usar a Hotmart Send para envio de e-mail, beleza? SEO, SEO, é Search Engine Optimization. É você otimizar os metadados dos conteúdos que você criar para que os robôs de busca te encontrem. Então, quando alguém fala assim, ah, você faz SEO no seu conteúdo, basicamente ele está perguntando, você está
organizando bem suas estratégias de metadados para que os buscadores consigam encontrar o seu conteúdo, está usando boas práticas, isso é SEO. Nós vamos ensinar nesse curso aqui do VTSD SEO para Google, SEO para YouTube e SEO para TikTok, beleza? URL, todo mundo sabe o que é URL? Essa é moleza, né? URL, Uniform Research Locator, é o nome para quem tem curiosidade. É o link completo. Quando você entra num site aqui, ó, esse aqui é o URL desse mapa mental. Quando você entra no site aqui do VTSD, esse aqui é o URL completo. Ela tá cheia de coisas de tag aqui, ó, que vão me ajudar a traquear a minha venda. Mas a URL é o site inteiro, completo. O domínio é só esse pedaço aqui, que é vendatodosantodia.com.br. Por que é importante vocês saberem disso? Porque durante os processos de configuração, de páginas, questões técnicas, vocês vão ouvir falar muito sobre o URL. Domínio. Domínio é o nome único que o site identifica, é o nome do site. É vendatodosantodia.com.br, globo.com. A URL é globo.com/a notícia, né? Então, quando você começar o seu projeto, você vai ter que comprar um domínio, um nome. No Brasil, você compra o domínio no registro.br. Você entra aqui, ó, registro.br, e você vai buscar um domínio aqui. Por exemplo, ó, isso aqui foi de uma aluna minha, Seu Cabelo Lindo. Ela comprou, eu tinha achado para ela num dia que eu estava um produto de cabelo. Sua agenda lotada. Ó, tá disponível. Quem quiser comprar, ó, gente. Quem quiser vender um produto de agenda, sua agenda lotada, está disponível. Então é o seu domínio do seu site, beleza? Todo mundo pode decorar, vamos ver. Todo mundo pode decorar.com.br. Está disponível. Olha só, como é que eu faria aqui? Vamos ver. Apartamentolindo.com.br. Ó, que domínio lindo, ó, para você que tem um produto do apartamento. Apartamentolindo.com.br. Encantandovisitas.com.br. É um domínio, né? Fora do Brasil, você pode comprar pelo site que é o GoDaddy. Você entra aqui, GoDaddy. Eu recomendo, ó. Você vem aqui e bota apartamentolindo.com. Vamos ver. Ó, correspondência exata, está disponível, só comprar. Aqui, ó. Adicionar ao carrinho de 109 por 1 centavo. Bom, você olha o preço aqui e compra, beleza? Muito difícil hoje em dia a sua ideia não ter um domínio, né? Todo mundo já tem. Tem gente que vive de comprar e vender domínio, vocês acreditam? Vamos lá, funil de vendas ou fluxos de venda. No nosso caso lá no VTSD a gente chama de fluxo de venda. Mas basicamente, o funil de vendas mais comum que você vai ver por aí é o pessoal falar sobre topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Topo de funil são os conteúdos de atração, que você vai falar para o público mais aberto. Depois, o meio de funil é de relacionamento, você vai começar um trabalho menos superficial, e fundo de funil vai falar com quem já está interessado em comprar. No Venda Todo Santo Dia, a gente não usa muito a palavra fluxo e nem usa meio, topo e fundo. A gente usa de uma forma mais fluida, a gente chama de fluxo. Por quê? Porque eu acredito que nem todo mundo precisa passar pelo funil inteiro. Quando você usa a palavra funil, não dá uma impressão visual de que todas as pessoas vão ter que passar pelo processo inteiro. O que não é uma verdade, porque a gente sabe que tem pessoas que estão com prontidão para comprar nesse exato momento. Por isso que eu chamo de fluxo de venda. Qual que é o fluxo de venda que eu vou fazer para esse cliente? Eu vou fazer direto para conversão, porque ele tem prontidão, está procurando no Google. Para um outro cliente, eu vou fazer todo o processo de descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Para um outro, eu posso fazer só descoberta e conversão. Ele já pode, eu posso oferecer mais rápido para ele, enfim. Então eu chamo de fluxo de venda. Landing page. Landing page é diferente de site, tá, gente? Site
é o site total de uma empresa. Se eu entrar aqui no site Conta Simples, por exemplo, que é um parceiro nosso, um amigo meu, ó, esse é o site da Conta Simples. Aqui vai ter os produtos, vai ter um monte de coisa. A landing page, ela é diferente. Ela é mais focada em um único ativo. Vou te mostrar o que é. É isso aqui, ó. É o caso do VTSD. Ela é focada em vender um produto. Tá vendo que não tem menu aqui? Eu não levo o cara para minha rede social. Normalmente a landing page tem uma característica. Qual é a característica da landing page? Ela só tem um caminho. Ela não tem múltiplos links. Qual é o único caminho de uma landing page? Um único CTA. Se for de lead, o caminho é converter para lead. Se for de venda, o caminho é o botão para o checkout. Não tem para onde correr, beleza? Tráfego pago é o tráfego que você paga impulsionando ali os seus conteúdos com o objetivo ou de conversão, relacionamento, descoberta. É tudo que você pagou para as plataformas, Google, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, qualquer plataforma, para receber aquele acesso. Normalmente o tráfego pago, ele precisa de mais responsabilidade na estratégia, porque cada real investido precisa voltar. Então, no tráfego pago, toda vez que você investe 100, você tem que ter um plano para voltar 200, 250 ou 300. No orgânico, não. O tráfego orgânico é o tráfego que vem das redes sociais, do Google, do YouTube, do Facebook, do TikTok, do LinkedIn, só que você não gastou nada para receber aquele acesso, é o tráfego orgânico. É quando você publica um vídeo no YouTube, por exemplo, se alguém vier aqui no YouTube e digitar infoproduto, eu acabei de ganhar um tráfego orgânico aqui, 70 mil views, aqui 65. Se eu impulsionar, aí não é mais orgânico, é pago. Então, tráfego pago é pagou, orgânico é não pagou. Copywriting. Copywriting é toda a comunicação falada ou escrita feita com o intuito de convencimento. Pode ser vender, pode ser seguir o seu perfil, pode ser recomendar produto. Copywriting é a sua comunicação. Low ticket. Low ticket é produto com ticket mais barato. Normalmente, low ticket é reconhecido em produtos aí de 7 até 97 reais. Acima de 97 já é considerado mid-ticket, beleza? Dependendo do nicho, pode ser 140 até 200, mas normalmente é de 7 até 97, beleza? High ticket são produtos de alto valor, normalmente consultoria, mentoria ou prestação de serviço. Normalmente aqui os produtos estão acima de R$2.000 para ser considerado high ticket. E aí, vai depender do nicho também. Você está no nicho de inglês, 2.000 não é considerado high ticket, tá? Está no nicho de finanças, é considerado ticket normal. Gestão, empresa, é normal. E dependendo do tipo de influenciador, né, de especialista de empresa também. Para mim, high ticket mesmo é acima no nicho de marketing digital, acima de 10.000. Minha mentoria custa muito mais, 35. Entendeu? Então, é isso. High ticket são os produtos de consultoria, mentoria e prestação de serviço. Upsell. Upsell é quando, depois de fazer uma venda, depois do processo concluído, você oferece outra venda para a pessoa. Beleza? Downsell é depois de ser negado uma venda a você, numa compra. Por exemplo, eu chego para a Cleide aqui e falo: Cleide, quer comprar o fluxo? Ela fala: não, está muito caro. Eu falo: não sabe nada da vida. Caro é não estar no fluxo, Cleide. Ela fala: não, eu não tenho dinheiro agora. Falei: Cleide, pelo amor de Deus. Não é não, Leandro. Aprenda. Aí eu vou falar para ela: então tá bom, Cleide. E o Light Copy, você quer? Aí ela pode: então beleza. Então tá bom, Cleide. Em vez de comprar a mentoria fluxo inteira, você quer comprar apenas uma sessão de 1h30 para saber como é que o meu mentor te atende? Aí ela: tá bom então. Aí compra uma sessão mais barata do que a mentoria. Quando chega nessa sessão, a Cleide vai olhar e falar:
Gostei, muito bom. Aí o meu mentor pode falar: você quer fazer o upsell e contratar o pacote de 1 ano de mentoria? Aí ela vai lá e compra. Então já acontece de você fazer o downsell, não dá certo, você faz o upsell depois de novo. Order bump. Order bump é uma oferta que é exibida durante o processo de vendas. Então, enquanto eu estou comprando, no meu checkout eu ofereço mais produtos. O McDonald's, enquanto você está comprando o seu Mac Oferta, te oferece, durante o processo, como order bump, o sorvete, por exemplo. Né? Então, order bump é durante, downsell é depois de legado, upsell é depois de aceito. Beleza? Vamos lá, ainda está quase acabando. Broadcast. Broadcast é quando você envia uma comunicação síncrona no momento específico para toda a sua lista. Por exemplo, quando eu convidei vocês para virem para essa aula ao vivo, eu mandei um broadcast. Todos vocês receberam no mesmo dia, ao mesmo tempo. É ao vivo. Toda vez que alguém fala, vou mandar um broadcast via e-mail ou WhatsApp, ele está dizendo que foi uma ação síncrona, sincronizada. Todos receberam ao mesmo tempo. Automação é diferente. Normalmente ela é assíncrona. Então, quando você captura, vamos dizer que a Cleide entrou hoje. A Clau entrou, vai entrar amanhã. Então, a Cleide recebe um e-mail hoje, a Cláudia vai receber outro amanhã. Então, ele é feito de acordo, o gatilho de comunicação é feito de acordo com a ação do lead. O broadcast não, ele é feito de acordo com a ação sua. Beleza? Entendeu a diferença do broadcast para automação? ManyChat é uma plataforma de automação do Facebook. É a mais comum de todas, mais usada. Vale a pena. Nós vamos ter aulas de ManyChat com o Vitor aqui. Persona. Persona é a personificação mais completa. É como se você fosse criar um personagem do nome, da rotina, dos sentimentos e até as frases que o seu cliente usaria. Então, por exemplo, você pode ter a sua persona. Juliana, de 34 anos, dentista, mora em São Paulo, atende consultório próprio. Ela está frustrada com a falta de pacientes e sente que não entende nada de Instagram. Sonha em ter fila de espera e mais segurança financeira. Essa é uma persona do Stories 10x meu. Avatar é diferente. A persona, ela está mais avaliada até numa questão mais emocional de alguém. É quase que você tentar visualizar o seu cliente ideal. O avatar não. Ele já é mais demográfico. Você sabe que a idade, o gênero, a localização. Aqui também tem as dores, desejos, nível de consciência, né? Então a gente vai aprender a lidar com isso, vai ter uma aula mais complexa, mas toda vez que você ouvir a palavra avatar, normalmente é isso. Invoice. Quem sabe o que é invoice? Deixa eu ver se vocês sabem. Alguém sabe o que é invoice? Pedido. Já vi que não sabe. Invoice, principalmente para nós aqui do marketing digital, é a dolorosa conta do Facebook. O Facebook te manda um invoice, você vai ter que pagar. E aí seu caixa está altíssimo, de repente ele cai, né? Você está pagando. Então invoice é o pagamento, né? É a fatura, é a cobrança. O principal invoice que vocês vão pagar na vida de vocês é o do Facebook e do Google. Beleza? Taxa de conversão, ela é parecida com o CTR, mas o CTR é o número de visualizações dividido pelo número do clique. A taxa de conversão é o número de visualizações dividido pela taxa de pessoas que concluíram alguma ação específica com a qual você está querendo medir a conversão. Pode ser taxa de conversão em lead, pode ser taxa de conversão em venda, beleza? É o cara avançando no seu fluxo de vendas. Ele era o usuário, eram 1.000 usuários, 10% se converteram em leads, 1% se converteu em vendas, entendeu? Checkout. Checkout é a etapa final do processo de compra. A pessoa primeiro cai no anúncio, depois na landing page, depois no checkout, depois compra. Pré-checkout é uma etapa antes do checkout abrir. Normalmente é uma pop-up que pede só o seu e-mail e o seu WhatsApp. Beleza?
Webinário. Webinário é uma apresentação, uma aula, que normalmente tem um objetivo de venda ao final. Você apresenta um produto, mas durante a apresentação do produto, você dá uma aula gratuita para que a pessoa entenda como é que seu produto funciona. Páginas, a gente vai ter diversos tipos de página. A gente tem a página de captura, que o objetivo é óbvio, é capturar o lead. Página de vendas, que o objetivo óbvio é vender. Página de confirme, que o objetivo é pedir para a pessoa confirmar o e-mail dela. Página de confirmado, que é para falar para a pessoa que o e-mail dela foi confirmado. Nós temos o blog de lançamento ou blog de pico de vendas, que é a página em que você vai apresentar os seus conteúdos de CPL. CPL 1, 2, 3, vocês já devem ter visto várias por aí. E a gente tem um blog, que é a página, blog é isso aqui, né? Você vai ter aqui, ó, deixa eu ver o da caixa. Blog é isso aqui. Então, quando você tem os posts sobre algum assunto, normalmente o blog é usado para fazer SEO. Então, são artigos que você vai explicar problemas que você sabe que o seu público vai procurar na internet e vai acabar te achando. Hoje em dia, para você ser citado pelas inteligências artificiais, ter conteúdo em blog ajuda muito, beleza? Você também vai acabar sendo encontrado pelo Google. Pixel é um código invisível que é instalado num site que rastreia o comportamento dos visitantes. Então isso que é o pixel. Toda landing page tem que ter um pixel para o Facebook conseguir medir ela, beleza? BM é a Business Manager do Facebook, a famosa BM. É onde a sua empresa é cadastrada para você conseguir fazer e criar suas contas de anúncios, seus perfis no Facebook, no seu Instagram. Beleza? Além disso, a gente também tem um glossário do Venda Todo Santo Dia, que é o QFD, que nós vamos ter uma aula mais específica, mas basicamente é o quadro, a furadeira e o decorado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês vão saber mais na aula, mas vocês vão ter que saber o que é QFD ao longo do tempo, tá? Urgência oculta, eu também não vou explicar agora, durante as aulas vocês vão saber. O crescimento exponencial estruturado, que eu já expliquei, e a mandala da criatividade infinita. Nas próximas aulas vocês vão saber, mas essas são as nomenclaturas, os nomes próprios do Venda Todo Santo Dia, que é muito importante que vocês decorem e entendam para conseguir falar a nossa língua durante o nosso curso. Beleza? Essa foi a nossa aula 5. Daqui a pouco a gente vai... esse glossário inteiro vai estar impresso aqui embaixo para vocês imprimirem enquanto estiverem estudando. Se lembrarem, é muito importante. Eu acho que é legal ter um material impresso também. Quem quiser só deixar aí no iPad também, tudo bem. Mas vai te ajudar. Quem gostou, quem não sabia... Essa parece uma aulinha básica, né? Mas uma das minhas maiores reclamações no antigo Venda Todo Santo Dia é muito avançado. Agora é um Mobral do digital, isso aqui, não é? É um Mobral, não dá para falar, é o básico do básico, agora todo mundo sabe. Os avançados ficaram putos? Ficaram. Não tem o que fazer, né? Mas tá aí, é só você pular, se você é avançadão, as próximas. Você que achou ao vivo, não tem jeito. Agora, planilha de fundamentos básicos. Eu vou ali assoar o meu nariz, tirar um catarrinho e volto em alguns minutos. Cara, a gente vai terminar de gravar isso rapidão. E aí, galera, a resistência ela é foda, né? Você precisa fazer algo. Cara, eu tava tão entusiasmado para gravar esse curso, bicho. Tô escrevendo essas aulas tem mais de 2 meses.
Aí no dia de gravar eu tô nessa situação, é foda, hein? Puta que pariu, tá saindo uma merda a gravação, hein? Acho que eu vou ter que fazer de novo essas aulas tudo. Mas em respeito a vocês, eu vou continuar, porque eu sei que vocês se programaram, beleza? Vamos lá. CPA. Começando. Você faz um Eu tinha feito aqui o inicial só para vocês verem, porque esse conceito, a primeira vez que eu falava, parecia que todo mundo entendia, mas nem todo mundo entendeu. Então tem gente que ainda tá assim, mas eu sou tão ruim de matemática, eu vou fazer só para vocês entenderem. Perdão, vou fazer o início dessa aula de novo, tá? Vamos para a nossa sexta aula, é a planilha de fundamentos básicos. Se você quer trabalhar com marketing digital ou empreendendo, alguns números você vai ter que dominar. Tá? Não vai ter jeito. Mesmo que você não trabalhe com tráfego, se você quer ser essa pessoa que vai só trabalhar com a parte de criatividade, criação, ah, não, meu negócio é dar aula. Não, meu negócio é ter as ideias, eu não quero nem mexer nisso. Você vai ter que ter algum sócio que entenda muito bem disso. Ou, e ainda assim, eu, por exemplo, tenho meu sócio que faz tráfego. Essa base estratégica, se você quiser conversar de igual para igual, ou entender pelo menos o futuro da sua própria vida financeira, da sua empresa, eu sinceramente recomendo que você preste bastante atenção nessa aula. O primeiro conceito super simples é o de CPA. Tudo que eu pergunto para uma pessoa, normalmente quando alguém vai me tirar uma dúvida, eu sei se ela saca de marketing pelos dados que ela me manda. Se a pessoa fala, nossa, investi muito, não vendi nada, eu falo, puta, não é aluno meu. Puta, não sabe de nada. Meu Deus, eu não consigo nem ajudar. Eu investi muito e não vendi nada, como é que eu ajudo? E Leandro, meu negócio tá indo mal. Aí eu pergunto, cara, como é que é? Como é que tá a margem? Não sei de nada. Fica difícil. Então, para você, inclusive para você, quando você quiser me pedir ajuda para eu entender, eu gosto de saber algumas coisas. Cara, quanto é que é o seu CPA? Qual que é o seu ticket? E qual escala que você está fazendo por mês? Com essas três informações, eu consigo ter um bom entendimento do que é o seu negócio. Quanto que você gasta para fazer uma venda? Qual o valor do seu produto? E quantas vendas em média você está fazendo por mês? Se você tem uma boa baliza entre CPA, ele vai te falar um pouco sobre margem, né? Concorda? A margem de lucro daquela empresa, principalmente baseado em tráfego, que é o maior gasto de todos vocês. Quando vocês crescerem, ficarem maiores, você vai ver que o seu grande gasto é tráfego. Funcionário, equipe, conta, qualquer outra conta, ela é bem irrelevante no nosso tipo de negócio, mas tráfego é bem relevante. E o que define o tráfego é o CPA, é o custo por aquisição. Tem muita gente que fala, olha, meu CPA é ótimo, meu produto é R$ 500, meu CPA é de 30. Quando alguém fala isso para mim, eu já sei, sua escala deve estar baixa. É bom ter um CPA grande? Um CPA pequeno, na verdade, né? Ah, meu CPA é bem baixo. Depende. Se você tem um CPA baixo e está muito escalado, maravilhoso. Se você tem um CPA baixo e está vendendo pouco, sinal que você não está explorando todo o potencial que você poderia. Então, é muito importante. E se você nem está entendendo isso ainda, na planilha você vai entender. Todo mundo está entendendo um pouco a lógica que eu estou fazendo? Alguém fala, remarca a ladeira, você está xoxo. Obrigado, cara. Minha autoestima está ótima agora. Então vamos lá, vamos descobrir o que é um CPA. Vamos imaginar que você investiu R$ 100, beleza? E fez uma venda. Quanto que é o seu CPA? Seu custo por aquisição? Hã? Você fez R$ 100 e fez uma venda. Seu custo por aquisição é R$ 100. Se eu tivesse feito duas vendas, R$ 50. Se eu tivesse feito quatro vendas, R$ 25. Beleza? Se você quiser fazer uma projeção, Leandro, eu preciso vender. Peraí. Eu quero vender no meu mês R$ 1.000.
Peraí. Essa parte dessa porra, essa projeção eu vou tirar para atrapalhar a vida de vocês. Se atrapalhou a minha. Você só precisa entender que CPA é quanto que você gasta para fazer uma venda, beleza? Quanto você gasta para fazer uma venda é seu CPA. Então, se você gastou R$ 10 e fez 10 vendas, sua CPA é de 10. Fez uma venda, seu CPA é de 6. Basicamente, a conta, quando vocês forem pegar essa planilha, é isso aqui, ó. É o número de vendas dividido pelo investimento. Beleza? O contrário, né? O investimento dividido pelo número de vendas. Quanto que você investiu dividido por quanto que você vendeu. Você descobre seu CPA. Beleza? Então, bora. Vamos agora para essa planilha aqui, que ela vai começar a ficar mais complexa. É que eu quero que vocês estejam comigo. Eu vou fazer um experimento aqui melhor, pode ser? Quem aqui é ruim de matemática? Bem ruim de matemática. Maia, chama a Maia, que está bem participativo. Se você puder liberar o áudio dela, é maravilhoso. Maia Carrasco. Lá vai eu passar vergonha ao vivo agora. Tudo bom, Maia? Tudo bem, e você? Tudo bem, ó. Você que vai acompanhar junto